E se eu te dissesse que um dos maiores atos de resistência contra o racismo aqui no Brasil aconteceu dentro de um campo de futebol? Antes mesmo de muitas leis existirem, um clube tomou uma decisão que mudaria para sempre a história do esporte brasileiro. Hoje você vai descobrir como o Vasco da Gama se tornou um símbolo de coragem, inclusão e transformação social, numa época em que isso era praticamente proibido. Na década de 1920, o futebol no Brasil era elitista. Jogar bola não era para qualquer um. Os grandes clubes na época eram formados por membros da alta sociedade. Muitos jogadores precisavam provar boa origem, o talento ficava em segundo lugar. Mas tudo começou a mudar em 1923. Naquele ano, o Vasco da Gama montou um time completamente diferente do padrão, cheio de negros, trabalhadores e gente do povo. Eles chocaram o país. O Vasco simplesmente venceu o Campeonato Carioca de 1923. Eles enfrentaram e derrotaram a elite do futebol brasileiro. Era mais do que um título, era uma quebra de sistema. Mas o sucesso incomodou muito. Os clubes da elite reagiram, criaram barreiras, pressionaram e tentaram até excluir o Vasco da competição. A exigência era clara: o clube deveria afastar seus jogadores mais pobres e negros se quisesse continuar na liga. Foi então que veio um dos momentos mais marcantes da história do futebol brasileiro. Em 1924, o Vasco respondeu com um documento que ficou conhecido pela história como a Resposta Histórica. Nele, o Vasco se recusava a excluir seus atletas. Ele preferia sair da liga a abrir mão dos seus princípios. Era uma decisão impensável para a época. O Vasco escolheu dignidade acima de títulos. E essa atitude mudou tudo. A pressão ajudou a escancarar o preconceito que existia no futebol e abriu caminho. A democratização do Brasil também participava do esporte. Com o tempo, outros clubes foram obrigados a seguir o mesmo caminho. O futebol brasileiro começava a se tornar o que é hoje: diverso, popular e apaixonante. E aquele gesto nunca foi esquecido. O Vasco da Gama não foi só um time, foi um movimento social, um símbolo de luta, inclusão e coragem. Um clube que provou que talento não tem cor, não tem classe e não pode ser silenciado. Se hoje o futebol é do povo, é porque alguém lá atrás teve coragem de enfrentar tudo. E se essa história te surpreendeu, imagina quantas outras ainda estão escondidas na história do Brasil. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou dessa história. Você já conhecia antes de assistir esse vídeo? E para qual time você torce?